Queridos, graça e paz. Nós vamos abrir nossas Bíblias nesse momento, irmãos, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26. Mateus capítulo 26, esse é o texto para a nossa reflexão a partir do versículo 47. Mateus capítulo 26, do versículo 47 ao versículo 56. Eu hoje verdadeiramente pretendia iniciar uma nova série de exposição no livro de Tito, mas ainda não concluí, e eu pretendo na próxima oportunidade nós darmos início a essa nossa série de reflexões na carta de Paulo a Tito. Mas hoje vamos ver esse texto de Mateus capítulo 26, do versículo 47 ao 56. Eu vou ler o texto, os irmãos atentem na leitura, aqueles que estão nos acompanhando também de casa nesse momento, abram suas Bíblias e acompanhem conosco a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto: Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Judas, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Amém. Vamos curvar nossas frontes, vamos ter mais uma palavra de oração nesse instante, rogando ao Senhor a sua graça. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, que mais uma vez está diante de nós e que nós tanto desejamos e almejamos que nesse momento ela fale ao nosso coração. Apesar das minhas muitas dificuldades e muitas imperfeições, ó Deus, eu peço ao Senhor que nesse instante, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, o Senhor use de graça, de misericórdia, para fazer-me apenas um instrumento nas Tuas mãos para comunicar a palavra que não vem de mim, mas que vem do Senhor. E que essa palavra que é fiel e verdadeira seja, ó Deus, exposta de forma fiel, verdadeira, que não, ó Deus, haja corrupção nas minhas palavras, de modo a macular a Tua palavra, que é tão santa, que é tão pura, que é tão genuína. Ajuda-nos, ó Deus, nesse instante, para que nós possamos estar atentos à Tua voz, e para que a Tua palavra fale profundamente conosco. Fala conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos amigos você tem? Alguém deve já ter lhe feito essa pergunta. Se não lhe fez ainda, eu lhe faço nesse momento. Quantos amigos você tem? Mas quantos amigos verdadeiros você tem? Porque hoje nós vivemos numa era digital, onde nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, nós temos dezenas, centenas ou até mesmo milhares de seguidores ou amigos. Amigos de todos os locais. Nunca nós vivemos um período onde nós conseguimos reunir em um local tantas pessoas de tantos lugares do mundo. Mas ao mesmo tempo, por incrível que pareça, nós nunca vivemos um período onde as pessoas estão tão solitárias, tão vazias, tão sozinhas nos seus apartamentos. Parece contraditório. No momento onde nós temos em nossas mãos um meio que nos conecta, que nos liga a milhares de pessoas de diversas regiões ao mesmo tempo, simultaneamente, nós vivemos um período onde o suicídio cresce assustadoramente.
aonde ansiedade, aonde a síndrome do pânico e outras doenças afins estão diretamente ligadas a problemas existenciais, a sentimentos de solidão, a pessoas que se sentem vazias, que não encontram ninguém com quem compartilhar algo, não encontram alguém que podem confiar no mundo real, na realidade, no olho. Essa é a era a qual nós estamos vivendo, esse é o período que nós estamos inseridos. Uma era onde nós temos muitos amigos, seguidores, mas dificilmente nós temos alguém com quem nós podemos conversar, abraçar, olhar olho no olho e falar das nossas maiores dificuldades. Quantos amigos você tem? Quantos amigos verdadeiros você tem? Talvez a gente olhe para esse texto e diga assim: de onde o seminarista está tirando amizade de um texto que fala sobre o momento da traição? De que maneira, irmãos, nós podemos olhar para esse texto e pensar um pouco sobre esse aspecto do que significa ser amigo, aonde nós encontramos um momento onde Jesus é traído por um dos seus apóstolos, é negado por um outro apóstolo, a saber, Pedro, e é abandonado por todos eles. Como nós podemos enxergar algo sobre amizade, sobre relacionamento, em um momento onde nós encontramos um exemplo claro de um abandono total, de um desprezo, da quebra de uma amizade aparentemente? Como nós podemos entender isso? Se nós olharmos, irmãos, um pouco para os nossos relacionamentos nos dias atuais, nós vamos perceber que esses relacionamentos muitas vezes se passam na tela de um celular em nossas próprias mãos. Os nossos relacionamentos hoje estão praticamente baseados em curtidas, comentários, compartilhamentos. Nós muitas vezes restringimos as nossas amizades a isso. Quantas curtidas eu tenho? Quantos amigos compartilharam? Quantos amigos comentaram a minha publicação? Nós vivemos numa época onde os relacionamentos são baseados em aceitação, elogio ou até mesmo promoção. Não há mais mesa, não há mais acompanhamento, não há mais olho no olho. E observe que quando nós lemos o texto de Mateus, nós vamos perceber que na caminhada de Jesus, no exercício do seu ministério, curto ministério, num aspecto temporal, mas grandioso na eficácia dele, nós vamos perceber que Jesus estava ensinando o que era relacionamento aos seus discípulos. E ele vai de casa em casa. Ele entra na casa de gente poderosa, como é o caso como nós temos o exemplo na casa de fariseus que ele visitou, coletores de impostos. Ele entra na casa de gente humilde, gente que não tinha muito com que oferecer. Ele entra na casa de gente doente, de gente desesperada. Ele entra na casa onde havia luto. E ele vai entrando de casa em casa, conversando com multidões, mas conversando com uma pessoa reservadamente. E na sua caminhada no seu ministério, Jesus ensina aos seus discípulos o que significa relacionamento. Mas ele não ensina apenas com palavras no seu discurso, como por exemplo no Sermão da Montanha, de Mateus 5 a Mateus capítulo 7. Ele ensina na prática. Ele consegue ajuntar ao mesmo tempo multidões e dar um grande sermão, como é o Sermão da Montanha, mas ao mesmo tempo ele consegue chamar de lado uma única pessoa e mostrar toda o seu conhecimento, mostrar a sua vida, mostrar uma sabedoria que nenhum homem foi capaz de ter. Esse era Jesus, aquele que ensinava com suas palavras, mas que ensinava com sua vida e sobretudo que ensinava com o seu poder, porque ele não era apenas um homem qualquer, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, mas ele e o Pai são um. Ele é o Verbo de Deus, o Verbo encarnado que habitou entre nós, mas que antes de habitar entre nós já era existente. E antes mesmo de existir no ventre de Maria, ele era o Criador do mundo. Lá na criação ele também estava presente. Esse é Jesus. E quando a gente então olha para esse momento, nós vamos perceber em Mateus 26 especialmente, que Jesus havia acabado de ministrar uma ceia. Eram os momentos finais do seu ministério. Tudo o que ele tinha de ensinar passando pelas cidades, ele já havia feito, já havia cumprido. Ele agora estava entrando para a fase final do seu ministério, que consistia na sua prisão, na sua crucificação, na sua morte, no seu sepultamento e finalmente na sua ressurreição. Eram os estágios finais do ministério de Cristo. Nesse processo de humilhação do Redentor, nós vamos encontrar agora o momento final,
onde toda a história está chegando próximo ao ápice, onde todas as narrativas bíblicas que nós encontramos até aqui o presente momento, desde Gênesis até Malaquias, elas finalmente encontram um propósito, um sentido, quando Jesus de fato é levado à cruz. Tudo aquilo que outrora foi profetizado, foi tipificado, como por exemplo, uma serpente levantada no deserto, como um cordeiro que foi imolado, como homens que foram traídos, como é o exemplo de José, vendido inclusive por 30 moedas de pratas. Tudo aquilo que antes apenas ilustrava, tipificava, apontava para Jesus, agora começa a assumir forma. As sombras já desapareceram, agora nós estamos vendo a realidade, é Cristo sendo levado para a sua morte e finalmente para a sua crucificação, finalmente a sua morte. E nós vamos perceber que todos os evangelhos, eles dedicam atenção especial a esse fato. Nós sabemos que os evangelhos, 3 deles são chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Isso se dá por causa das semelhanças e das repetições de algumas histórias que narram no ministério de Cristo. Porém, o evangelho de João ele fica um pouco separado dos 3 primeiros evangelhos, porque nele não há muita repetição do que fora dito. Por exemplo, nós não encontramos em João tantas parábolas e tantos relatos de curas, de milagres, como nós encontramos no evangelho de Lucas e Mateus, por exemplo. Mas esse momento final da vida de Cristo é relatado por todos os 4 evangelistas. Todos registram esse momento. Porque esse é um momento ápice, um momento importante. Todos os detalhes são anotados de perspectivas diferentes por eles. É tanto que esse mesmo texto, se você ler em Mateus, você vai perceber, em Marcos vai perceber algumas diferenças, em Lucas algumas diferenças, e em João você vai perceber algumas diferenças. O sentido aqui não é que haja erro no texto, não é que eles erraram ou a palavra não foi inspirada, mas é apenas um registro de acordo com a observação. Um evangelista observou esse aspecto do ministério de Cristo, aquele outro evangelista observou esse outro aspecto, cada um dando a devida importância a um detalhe do relato. No entanto, todos fazem um relato de como foi a prisão de Cristo, com detalhes a mais ou a menos, com informações a mais ou a menos, mas todos registram isso porque isso é algo importantíssimo no ministério de Cristo. E agora, o que nós vamos perceber finalmente nessa parte que eu quero tratar hoje, que é do 47 ao 56, são 3 discursos de Jesus. O primeiro discurso é um discurso para um desertor dissimulado. Eu utilizo aqui, tomo emprestado esse esboço de Marcos Graconato, quando ele faz essa observação. É um discurso para um desertor dissimulado. É exatamente aquele que abandona as suas convicções, abandona a sua religião, abandona o seu compromisso, a causa que outrora ele defendia, para trair a Jesus. Quando Jesus diz, olha, prossiga, vá em frente naquilo que está fazendo. É um discurso que é direcionado a Judas. O segundo discurso é para o discípulo empoderado. É aquele que não mede as consequências, é o caso de Pedro. Pedro, nós como bem conhecemos as muitas histórias que nós temos sobre Pedro, parece ser um discípulo muito empoderado, precipitado, melhor dizendo. Pedro em um momento disse, olha Senhor, ainda que todo mundo te negue, eu jamais te negarei. Jesus, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Não, Jesus, ainda que todos te abandonem, de forma alguma eu te abandonarei. Logo após o momento que Pedro é reconhecido por os da casa de Aná e Caifás, ele abandona e sai dali chorando com o coração amargurado. Mais adiante nós encontramos no relato que Pedro voltou a pescar. Ele não apenas abandonou de seguir a Cristo fisicamente, presencialmente, ele abandona inclusive o seu ministério, ele volta à sua antiga profissão. Jesus havia dito, olha, aquele que tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Não há nada que se compare ao ministério da palavra, não há nada mais nobre do que ser um servo, ser um servidor do próprio Cristo. Eu não me lembro agora bem se foi Moody ou foi a Spurgeon que falou certa vez aos seus alunos a seguinte expressão: meu filho, se a rainha da Inglaterra lhe chamarem para serem um primeiro-ministro, não rebaixem o seu cargo. Porque no entendimento dele, seguir a Cristo, pregar a palavra de Cristo, trabalhar na seara de Cristo, era algo incomparável. Não existe patrão melhor do que Jesus. Não existe local melhor do que servir a esse Deus. E Jesus havia deixado muito claro isso.
Ora, quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, porque aquele que olha para trás não é digno do meu reino. Mas o que é que Pedro faz? Nega a Cristo, o abandona, e não apenas o abandona, como abandona também o seu ministério. Então, nós temos aqui o segundo discurso para esse discípulo imponderado, que no caso é exemplificado por Pedro, mas que alcança também a todos nós. O terceiro e último discurso que nós encontramos agora é um discurso para um desafeto agressivo, que é exatamente o discurso de Cristo para aqueles que vieram com espadas e com porretes para prendê-lo. Jesus se direciona a eles. Então nós temos três discursos de Cristo: o que é dado a Judas, o que é dado a Pedro e o que é dado aos inimigos, a corte romana que veio para prender a Cristo. No entanto, irmãos, por incrível que pareça, embora nós encontramos três discursos direcionados a esses três grupos de pessoas, o que nós mais aprendemos nesse texto não é sobre as pessoas a qual Cristo se direciona, é sobre Ele mesmo. E isso é o mais magnífico de toda a Escritura. Embora Cristo estivesse falando daquelas pessoas para aquelas pessoas, sobre o problema daquelas pessoas, nós mais aprendemos sobre Cristo do que até mesmo sobre aquelas pessoas. Porque absolutamente tudo que a Escritura registra e absolutamente tudo que Cristo faz revela quem de fato Ele é. É exatamente o que a gente vai perceber agora. Nesses três discursos nós vamos perceber quem é Jesus. Por isso eu queria tomar um tema para a nossa reflexão nessa noite, baseado exatamente naquela pergunta que eu fiz anteriormente: quantos amigos verdadeiros você tem? O que nós vamos perceber nesse texto é que claramente aqui Jesus é apresentado como o melhor amigo. Mas eu queria que você entendesse as implicações disso, porque é muito fácil, irmão, no nosso linguajar evangelical que a gente tem, a gente usar expressões como essa, né? Jesus é o meu melhor amigo, eu amo a Jesus, Deus é bom e o diabo não presta. A gente tem muitas gírias, a gente tem muitos, não sei se jingles, como é que fala, a gente tem muitas coisas que a gente usa no nosso dia a dia, mas que a gente realmente não entende o seu real significado. Quando a gente para perceber esse texto e olhar para esse texto na perspectiva de Jesus como o melhor amigo, quais implicações isso tem para a minha vida? Que Ele vai estar comigo todos os dias, não vai me abandonar, que Ele está do meu lado para me aconselhar, que Ele vai me dar aquilo que eu precisar, também. Mas há muito mais implícito nisso. Eu queria então tomar pelo menos três implicações disso. É certo que há muitas outras embutidas nesse texto. A primeira delas, irmãos, é que Jesus é o nosso melhor amigo por uma razão: Ele é imutável. E esse é um aspecto que nós precisamos entender. Observe comigo o versículo 50 e veja como é curioso a resposta de Cristo a Judas. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? A pergunta que eu faço é a seguinte: Jesus sabia ou não sabia que Judas era traidor? Claro. No momento da ceia, o que é que ele diz? Olha, um de vocês é meu traidor. E eles começam a se perguntar: quem, Senhor? Quem é o traidor? Aquele que meter a mão no prato comigo. Aí Judas diz: Senhor, porventura sou eu? Jesus diz: tu o disseste. Veja, Jesus sabia que seria traído. Jesus sabia quem era Judas. Jesus sabia quem viria com Judas. Jesus sabia o local onde ele seria traído e entregue aos soldados por Judas. Jesus sabia quando isso aconteceria, a hora que isso aconteceria. Jesus sabia absolutamente todas as coisas. Nós nunca podemos, irmãos, perder da nossa mente que Cristo, o homem, também é o Cristo Deus. As duas naturezas dele não se separam. E nós vamos perceber isso claramente no seu ministério. Nós não podemos negar a divindade de Cristo. Nós não podemos negar o aspecto de que Cristo é Deus. E como Deus, ele tem conhecimento de absolutamente tudo. Os mesmos atributos que a gente coloca lá a Deus, todos são atribuídos a Cristo. E ao mesmo tempo ao Espírito Santo. Porque é apenas um. É a Trindade Santíssima. E os atributos que são dados a um também são dados ao outro. Não há distinções. Da mesma forma que o Pai é onisciente, o Filho também é onisciente. Ou, caso contrário, nós não veríamos Cristo sabendo o que os seus discípulos falariam imediatamente. Nós não encontraríamos Jesus sabendo o que se passava na mente daquelas pessoas. Nós não encontraríamos Jesus dizendo à mulher: olha, você de fato tem um marido, mas esse que você tem não é seu.
Nós não encontraríamos Jesus falando às pessoas com um conhecimento de passado, inclusive um conhecimento de futuro, como ele falou. Ele é onisciente. Mas um outro atributo que agora nós vamos perceber nesse texto especificamente é a sua imutabilidade. Você diz assim, como que eu consigo enxergar o aspecto da imutabilidade de Cristo nesse texto? Na ironia de Cristo. Sabe qual é a ironia que ele utiliza aí? Amigo. Judas era amigo? Claro que não, é claro que não. Era o traidor. Foi o responsável por levar Jesus até o Calvário. Embora tudo isso tivesse de acontecer, Jesus ainda dizia assim, olha, ai daquele por quem isso acontecerá. Não tem como não acontecer, tem que acontecer. Jesus seria crucificado, isso está estabelecido desde a fundação do mundo. É um pacto que aconteceu na eternidade. Deus havia decidido isso. Não havia possibilidades de mudança, mas ai daquele por quem acontecesse isso, e esse alguém era Judas. Agora observe que quando Judas volta com a corte, e observe, irmãos, comigo aí, o texto vai dizer o seguinte: ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Observe que o relacionamento de Cristo com os seus discípulos foi marcado por uma graciosa afabilidade. Você vai encontrar, por exemplo, momentos onde a gente encontra João deitando a sua cabeça no peito de Cristo. Você vai encontrar momentos, onde os discípulos estavam ao lado de Cristo em todos os momentos, fossem de dia, fossem de noite. Nós vamos perceber que havia uma união muito forte de Cristo com os seus discípulos. Inclusive, nós temos na Bíblia o menor versículo, que diz: Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia Sagrada. Por que Cristo chora? Por que Jesus lamenta? Por que Jesus, quando inclusive vai visitar Lázaro, não mais ele, mas a família que estava enlutada, Jesus fica entristecido com aquela situação? Havia amor, havia afabilidade no relacionamento de Jesus com os seus discípulos, com os seus apóstolos. E essa expressão de que Judas o beijou demonstrava o que acontecia naturalmente, diariamente, quando eles se encontravam após um período de separação. No entanto, esse beijo de Judas especialmente era o beijo da falsidade. E é exatamente aqui que nós vamos perceber, irmãos, como que Jesus demonstra a sua imutabilidade na reação que ele tem à ação de Judas. Judas chega já com o propósito de traí-lo e ele chama de amigo. Judas não era amigo, Judas era traidor, mas Jesus de fato que era o verdadeiro amigo. Sabe por quê? Por um único motivo: Judas mudou. Embora ele de fato fosse filho da perdição, filho da corrupção, tivesse um caráter maculado, errado desde o princípio, porque nós vamos encontrar outros textos mais que mostram que o interesse de Judas era no dinheiro. A gente vai encontrar texto que fala sobre isso. Mas nós vamos perceber que Judas, aquele que outrora era apóstolo de Cristo, fazia parte do grupo dos 12 apóstolos, agora o trai. Jesus, em contrapartida, não, permaneceu sendo exatamente o mesmo. Judas mudou, mas Cristo não mudou, e isso nos mostra o aspecto da sua imutabilidade. Quando nós olhamos, irmãos, para como se deu a traição de Judas, nós vamos perceber que ele troca o seu ministério, o seu Cristo, tudo que ele havia ganhado por 30 moedas de prata. E nesse momento, nós vamos perceber claramente que a fidelidade de Judas não estava a Cristo, mas estava à sua própria carne, à sua riqueza, estava aos seus prazeres, aos seus anseios pessoais. A sua fidelidade não estava voltada a Cristo, o seu mestre, mas ao que ele poderia proporcionar. É aquela velha frase que a gente costuma dizer: não era aquilo que Deus é que ele estava interessado, era naquilo que Deus pode dar que ele estava interessado. É nesse momento então que nós vamos perceber a traição acontecendo. Judas não permaneceu fiel como apóstolo. Ainda, irmãos, uma outra característica nesse texto, e se a gente for, por exemplo, para João capítulo 18, versículo 3, num texto sinótico desse,
Nós vamos perceber que lá em João 18:3, nós vamos encontrar ele dizendo o seguinte: tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para a lei. Acontece, irmãos, que quando Judas trama a traição com a corte, com os sacerdotes, com os principais dos sacerdotes e dos fariseus, ele prepara uma grande encenação. Chegam ali para Cristo, não apenas um ou dois homens para prendê-lo, vem a corte. Naquela época, a corte era composta por pelo menos 500 homens. Isso não significa que havia naquele momento 500 homens, mas certamente todos os que estavam disponíveis naquele turno da noite, que faziam parte da corte, agregado aos fariseus, agregado aos sacerdotes, juntamente com Judas, estavam presentes naquele momento. Então imagine, irmãos, a encenação que aconteceu na prisão de Cristo. Isso contribuía de duas maneiras. Primeiro, porque eles, ao fazerem isso, apontavam para Cristo como sendo alguém violento, quando na verdade ele não era. Ele era manso e humilde. Ele inclusive diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Não havia perigo em Jesus, não havia perigo na sua integridade física diante de Cristo. Ele não oferecia perigo nenhum. Ele era alguém dócil, ele era alguém amável. Ele não espancava as pessoas, ele não agredia as pessoas. Mas quando eles montam toda essa encenação e a corte vai até ele para prendê-lo, a primeira coisa que eles estão dizendo com aquela encenação toda é que Jesus era uma pessoa muito perigosa. Segundo, é que aquilo dali serviria como uma boa base para o seu julgamento posterior. Porque quando isso chegasse nas mãos dos superiores, quando isso chegasse perante o tribunal e que fosse relatado que foi necessário a corte ser conduzida até o local para prender Jesus, isso logo faria com que aquele que estaria em julgamento levasse em consideração o perigo daquela pessoa. Ora, então nós estamos lidando com uma pessoa perigosa. Essa pessoa certamente, ela é réu, ela é digna de ser culpada. Então veja que toda uma encenação foi armada para prender Jesus. Muito semelhante ao que acontece lá no Antigo Testamento, no relato de Gênesis, com a história de José, quando os seus irmãos encenaram e prepararam toda uma armação para que ele fosse vendido como escravo. E inclusive depois prepararam toda uma cena para dizer ao seu pai que ele foi morto. Isso é muito semelhante. Agora observe que quando a gente então olha para esse momento, nós vamos encontrar agora um outro aspecto de Cristo Jesus. E observem comigo do versículo de número 51, diz assim um texto: e eis que um dos que estavam com Jesus, se você ler João 18, lá vai dizer que esse um aqui era Pedro. João faz esse detalhe de mostrar quem era esse discípulo. E eis que um, no caso aqui Pedro, dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, que também lá em João vai ser registrado como servo chamado Malco. O nome de Malco significa amigo do rei, alguém leal. Cortou-lhe a orelha. No momento do alvoroço, Pedro então toma daquela espada e agora vai diretamente na orelha do servo Malco. Observe, irmãos, que nesse momento Cristo mais uma vez traz uma palavra, que é a palavra para Pedro, versículo 52. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Qual é o segundo aspecto que nós vamos perceber agora, irmãos, aqui, que demonstra Jesus como de fato nosso melhor amigo? Primeiro, nós vimos que ele é imutável, ele não muda. Judas mudou, Jesus não mudou. O segundo aspecto que fica claro nesse texto é que ele também é incomparável. Sabe por quê? Ele agora vai dizer o seguinte: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? O que Jesus demonstra agora é que ele tem poder, não meramente humano, sobre uma corte, ou sobre um número de soldados, ou sobre uma região. Ele tem domínio, ele tem controle sobre a milícia celestial. E isso fica claro não apenas aqui, mas no momento do anúncio do seu nascimento.
É um anjo que anuncia. Quando Jesus nasce, uma estrela conduz os pastores. Mas diz o texto também, Lucas, que a milícia celestial louvou dizendo: glória a Deus nas alturas e paz aos homens. A milícia celestial adorou a esse homem. Quando nós olhamos para Apocalipse, né, não mais o Cristo em seu estado de humilhação, mas o Cristo em seu estado de glorificação, nós encontramos os 24 anciãos, nós encontramos os serafins, os arcanjos, os querubins, os anjos, todos os homens, uma multidão inumerável de pessoas se rendendo perante Ele e adorando a Ele, dizendo: Rei dos reis e Senhor dos senhores, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu santo nome, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todo o joelho se dobra, toda língua confessa que de fato Ele é Senhor. Ele agora diz: olha, acaso, Pedro, pensa que eu não tenho poder para pedir que meu Pai envie agora mais de 12 legiões de anjos? Uma legião, irmãos, ela é composta por 6.000 soldados. Cristo, olha, meu Pai poderia enviar nesse momento mais de 12 legiões de anjos. Façam as contas, 12 vezes 6.000, não sei se dá certo, quem é contador é minha esposa, eu sou péssimo em matemática, mas acho que dá próximo aí, seus 70.000, deve ser essa conta. Agora, é apenas uma figura simbólica, é apenas uma figura simbólica. Ele diz mais de 12 legiões de anjos. Ele tem domínio sobre absolutamente todos os anjos, não é apenas um anjo ou uma legião, são todos. E agora, nesse momento, nós vamos perceber exatamente esse aspecto de Cristo como sendo incomparável. A vida inteira de Cristo, desde a sua morte até a sua ressurreição, nós vamos perceber algo diferente nesse homem. Primeiro, irmãos, porque ele nasce como homem. Ele nasce da forma natural, como qualquer um de nós nascemos. Ele nasce como homem. Mas o aspecto sobrenatural que já aparece aí é que ele nasce como homem de uma virgem. Já começa a entrar o aspecto da sobrenaturalidade. Segundo, ele morre como um malfeitor, pendurado na cruz, com o sangue escorrendo, totalmente despido de roupa, porque a crucificação não acontecia como hoje é tipificado na igreja católica, com a cruz e o Jesus apenas com uma tanguinha. Não era totalmente exposto, para a vergonha ser ainda maior, com o sangue pingando, uma coroa de espinhos na cabeça, com as carnes todas dilaceradas, entre dois ladrões, ou dois malfeitores. Nós não sabemos se de fato eram apenas ladrões. Estava lá, morto como malfeitor, nasce como homem, mas de uma virgem, é condenado, é morto, é condenado sem ser culpado de nada, mas morre como malfeitor, mas ao terceiro dia ele ressuscita como um Deus. Quem pode ser semelhante a esse? Nasce como homem de uma virgem, morre, é condenado sem ter culpa, mas morre como malfeitor, e ao terceiro dia ressuscita como um Deus todo-poderoso. Ele é totalmente incomparável. Do começo ao fim, a sua vida é incomparável. Não há ninguém que se compare sequer aos pés dele. Por isso que João Batista diz: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Sandália cheia de terra, de barro, porque eles andavam naquela época a pé. João Batista: eu não sou digno, Senhor, de desatar a sandália dos teus pés. Tamanha glória e majestade desse Cristo. Mas agora volte a sua atenção para esse sacerdote, para esse servo aqui chamado Malco. Eu já falei que Malco significa amigo do rei ou um amigo leal. E nesse momento Pedro acerta a sua orelha. Eu não entendo, irmãos, que Pedro queria acertar a orelha. Eles estavam entrando num processo, num momento de briga. Estava ali Pedro, os demais discípulos, eles vieram para prender a Jesus, era a escolta. Imaginem vocês, Pedro com espada: eu vou só tirar um taim da orelha dele. Eu não sei se essa expressão é utilizada aqui, um taim, na minha terra eu vou só tirar um taio da orelha dele. Não. Pedro queria bater mesmo no meio da cabeça. Agora acontece que Pedro era pescador, não era guerreiro, não era soldado para ter uma mira boa. É igual eu chegar aqui, pegar uma arma, vou ficar tentando acertar na mira certa, mas não vou conseguir. Pedro certamente pegou aquela espada para cortar o pescoço ou então na cabeça, mas a mira dele não era muito boa, ele errou e foi na orelha. Naquele momento, outra coisa extraordinária acontece. Cristo estava sendo preso, aquele Malco era um dos que vieram para prender Jesus. Sabe o que Jesus faz? Jesus vai lá, coloca a orelha daquele homem no lugar.
Ora, como é que pode isso? Ele veio prender Jesus, Jesus agora opera um milagre na vida daquele homem. Jesus restaura a vida daquele homem. Sabe por quê? Ele era um oficial da corte. Sendo um oficial da corte, ele estando com a orelha cortada, significa que ele era um homem agora aleijado. Me entendam nesse aspecto. Quando você vai se alistar para um serviço do exército, aqui no nosso país, mas em outros países também, sempre o sistema é praticamente o mesmo. Para você fazer parte, né, daqueles que vão enfrentar, que vão para a guerra, você tem que estar todo prontinho, não pode ter corte, não pode ter cirurgia, não pode ter um braço, uma perna amputada, o corpo tem que estar perfeito, tem uma avaliação, tem uma perícia no seu corpo e no seu histórico hospitalar. Aquele homem agora estando com a orelha cortada, não se encaixava mais nos padrões da corte, perdeu sua profissão. Segundo, aquele homem agora se torna uma pessoa frustrada, porque ele foi para aprender, mas acabou sendo prejudicado com o corte da espada, frustrou a sua missão. Terceiro, nós vamos perceber agora, é que aquele homem foi agraciado por Cristo. Ele não merecia, não tinha merecimento nenhum, mas Jesus foi lá e colocou a orelha. Aqui fica uma lição implícita nesse texto. Foi preciso fé de Malco para que Jesus operasse o milagre nele? Me digam, respondam isso para vocês mesmos. Malco precisou implorar para ser curado, ter muita fé para ser curado? Foi um ato de graça. Para quem? Quem não merecia. Era um soldado, foi para prender a Jesus. E Jesus foi lá e colocou no lugar, mostrando que não depende de nós, depende dele, vem tudo dele, é de graça. Dele emana toda a graça. Mas o texto continua. Nós vamos perceber agora Jesus ensinando duas lições a Pedro. Ele agora vai dizer o seguinte: embainha a tua espada, Pedro, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. O que Jesus quer ensinar a Pedro? Primeiro, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne. Isso é relatado em Efésios capítulo 6. Nós temos que ter armadura, mas a armadura do Espírito, da salvação. Porque nós não lutamos contra homens, nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra principados e potestades. As lutas físicas que aconteceram no Antigo Testamento não são mais necessárias, porque agora Cristo instaura um reino espiritual que domina sobre toda a terra, e a luta desse reino não vai ser mais uma luta por domínio físico, mas um domínio espiritual. Por isso que ele veio para esmagar a cabeça da serpente. Por isso que ele veio esmagar a cabeça de Satanás. O domínio não seria mais o domínio físico apenas, derruba a muralha da cidade, entra na cidade, não. Ele veio para amarrar o valente. Ele veio para pisar a Satanás. Ele veio expelindo demônios das pessoas que estavam possessas, para mostrar que o reino era dele, que ele tinha domínio, não apenas físico, mas sobretudo espiritual. Satanás não podia mais dominar os seus. Na verdade, nunca pôde. Porque no Antigo Testamento a gente tem o exemplo de Jó, que foi tocado por Satanás na sua carne, mas não pôde tocar na integridade dele, porque pertencia ao Senhor. Essa é a primeira lição. A nossa luta não é contra a carne. Segundo, nós vamos perceber o poder de Cristo. Ele deixa bem claro a Pedro que ele tinha poder para fazer muito mais do que Pedro poderia fazer com a espada na mão. Eu tenho poder, Pedro, para fazer muito mais do que você está fazendo com essa espada, mas eu não quero fazer agora. Sabe por quê? Quando a gente lê Apocalipse 14, Apocalipse 6 e Apocalipse 19, a gente vai encontrar no primeiro momento, em Apocalipse 6, 9, as almas dos que foram mortos na perseguição clamando debaixo do altar. E logo em seguida Deus começa a julgar aquela situação. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 13, a gente encontra a figura de Cristo com a coroa na cabeça, começando a julgar a terra com a foice afiada. Quando a gente chega em Apocalipse capítulo 19, deixa eu ver esse texto, nós vamos encontrar um homem que tem na sua coxa o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e quando ele vem do céu, diz o texto aí, então tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para o grande dia de Deus, para que comeis carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos,
quer grandes ou pequenos. Nós vamos perceber claramente, versículo 14, que seguiam a esse homem, que se chama o Verbo de Deus, um exército que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o largado o vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. O que Cristo agora está dizendo a Pedro é o seguinte: Pedro, guarde a sua espada, porque ainda vai vir um momento que eu mesmo vou vir com poder e com glória, vou ceifar a terra, e eu mesmo pessoalmente pisarei na cabeça de todos os que perseguiram, de todos os que maltrataram, de todos que derramaram sangue inocente. Guarde a tua espada, porque a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. Cristo nos mostra que Ele é incomparável. Mas terceiro e último, irmãos, por causa da hora, o que nós vamos perceber agora é que Jesus é o nosso melhor amigo também, porque Ele sempre está presente. Vejam comigo um momento no versículo 56, quando diz assim: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Imagine a cena. Jesus multiplicou pão para esse povo, Jesus multiplicou peixe para esse povo, Jesus acalmou tempestade para esse povo, esses discípulos estavam inclusos. Jesus operou sinais e maravilhas, milagres dos mais diversos, expulsou demônios, fez coisas extraordinárias. Alguns deles participaram da transfiguração, viram a glória de Deus, viram todas essas coisas, mas no momento da crucificação, os discípulos todos, deixando, fugiram. Era esse, irmãos, era essa a classe de apóstolos de Jesus. Aí você pergunta assim: como é que pode? Os representantes de Cristo, os apóstolos de Cristo, dessa natureza, como é que pode? A gente às vezes tem a ideia de que os apóstolos eram superiores, eram homens magníficos, super-homens. Olha aqui, 12 homens covardes, extraordinariamente covardes, que deixaram Jesus. Ora, eles viram tudo que Cristo tinha poder para fazer, irmãos, mas ainda assim preferiram fugir. Covardes. O que é que nós vemos mais uma vez? A graça de Deus agindo. É com esses covardes mesmo que vai fazer a diferença. Foi com Gideão, um homem que tinha medo, que Deus libertou a Israel. Não com 20, 30, 40 mil homens, mas apenas com 300. Porque Deus pega exatamente essas coisas fracas, essas coisas que não tem muito valor, que aparentemente não tem força nenhuma, para mostrar que a força não vem de nós, mas vem totalmente dele. É graça do começo ao fim. Para mostrar que não depende de nossa força, não depende de nossa sabedoria, não depende de nossa inteligência, não depende de nossas articulações, de nossos planejamentos, de nossos projetos, do quanto a gente é bonito, é forte, ou coisa desse tipo. Depende totalmente dele. É graça do começo ao fim. E nesse momento, o que nós vamos perceber é que Jesus estava presente. Todos abandonaram a Cristo, mas Jesus ficou lá firme, resoluto. Ele não fugiu. Ele não saiu correndo na tentativa de fugir naquele momento. Ele foi e encarou. Ele já havia orado no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for da tua vontade, eu vou fazer assim mesmo. Seja feita a tua vontade. E ele foi até a morte. O texto continua, irmãos. Nós não vamos ler, mas nós todos sabemos que Jesus foi morto, crucificado, morto, sepultado. Domingo pela manhã, alta madrugada, a pedra é removida e ele ressuscita gloriosamente. Quando a gente lê João capítulo 21, versículo 15, o que é que a gente encontra lá? Jesus vai até a praia. E quando chega na praia, estavam lá os discípulos pescando. Pedro havia tirado toda a sua roupa, porque aquele trabalho certamente molharia as suas vestimentas. E de repente ele avista alguém na praia assim: homens, o que tendes aí? E um diz assim: é Jesus, é o mestre. Aliás, diz: olha, nós passamos a noite inteira, nós não pegamos nessa, olha, lance a rede para o outro lado. E eles pegam 153 grandes peixes. O que olha assim diz: é Jesus, é o mestre, não tem condição de ser outra pessoa. Pedro
que estava despido, tinha tirado a roupa, veste a roupa para entrar na água. E vai, nada, chega até Jesus, com semblante certamente de espanto, de surpresa. Aí Jesus: Pedro, tu me amas? Aí disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí Pedro naquele momento baixa a cabeça e diz: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus: apacenta as minhas ovelhas. O que acontece nesse momento? Pedro, o que mais foi precipitado, o que negou Jesus verbalmente 3 vezes, que fugiu, que abandonou o ministério, agora é procurado por Jesus. O que acontece? Pedro, Judas abandonou a Cristo, os discípulos abandonaram a Cristo, Pedro abandonou a Cristo e o ministério, mas Jesus não abandonou os seus. Ele volta lá, ele fala com Pedro, ele restaura a vida de Pedro, ele restaura o ministério de Pedro, e Pedro agora continua o seu ministério apostólico, porque é Deus que nos busca. É isso que nos mostra o aspecto de um verdadeiro amigo, que é Cristo. Ele não nos procura apenas quando nós temos algo a oferecer, até porque nós nunca temos algo a oferecer. Não é um amor baseado em interesse, é baseado na graça. É exatamente o que acontece na família de Lázaro, que Jesus estava presente naquele momento. Na casa de Jairo, quando a filha dele estava morta, Jesus não tarda, mas ressuscita aquela menina. No tanque de Betesda, um aleijado há 38 anos, também é curado por Cristo. Para a mulher de fluxo de sangue, que há 12 anos sofria, ela é curada por Cristo, ele estava presente. Na casa da sogra de Pedro, quando estava enfermo, Cristo estava lá. Para os discípulos no mar revolto, Jesus também estava lá. Para os discípulos no caminho de Emaús, que voltavam entristecidos porque o seu Cristo estava morto, ele se apresenta e agora começa a conversar com eles. Na minha vida, na sua vida, Jesus também está lá. É isso que a gente percebe do começo ao fim. Ele é o nosso melhor amigo, porque ele é incomparável. Não há ninguém que se assemelhe a ele. Ele é imutável, ele é incomparável, e ele está sempre presente, porque mesmo quando nós abandonamos a ele, como Pedro abandonou, ele volta, ele nos busca, ele bate na porta do nosso coração, por causa de um amor incondicional que eu não sei explicar, só sei dizer que é graça. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta: de que maneira eu não demonstro que Cristo é meu melhor amigo? Até então, nós vimos que razões que demonstram que ele de fato é nosso melhor amigo, nós temos de sobra na Bíblia Sagrada. Eu falei apenas 3, dentre milhares de outras. Mas de que maneira eu demonstro, que Cristo não é o meu melhor amigo? E às vezes nós afirmamos: Cristo é meu melhor amigo, eu confio em Cristo. Mas como que com minha vida eu demonstro que ele não é meu melhor amigo? Primeiro, quando eu não busco nas minhas necessidades, quando eu começo a confiar em mim mesmo, quando eu começo a confiar nas minhas forças, nas minhas capacidades. Segundo, quando eu troco ele por qualquer outra coisa, como ele foi trocado por 30 moedas de pratas por Judas, eu demonstro que Cristo não é meu melhor amigo. Terceiro, quando as pessoas com as quais eu me relaciono acabam me afastando dele. E isso se aplica não apenas no aspecto de casamento, mas também no aspecto de relacionamentos diversos. Quantos jovens que de repente começam a namorar um descrente e saem da igreja e se afasta, demonstra claramente que o amor está mais naquela pessoa que ela nem conhece do que na pessoa do próprio Cristo. Abandona Cristo por causa de uma pessoa que futuramente certamente vai decepcionar. Quarto, eu demonstro que Cristo não é meu verdadeiro amigo, irmãos, quando decepções amorosas, decepções com amigos e principalmente decepções com irmãos da própria igreja nos afastam da casa de Deus. Quantas pessoas saem da igreja com aquela velha argumentação: eu me decepcionei tanto? Aparentemente é uma argumentação piedosa, mas que é fruto de alguém que de fato não teve um relacionamento sincero com Cristo. Porque nós não buscamos pessoas perfeitas, nós não botamos expectativas em homens, a nossa expectativa está voltada e deve estar voltada tão somente para Cristo. Eu demonstro que Jesus não é meu melhor amigo quando eu preciso de qualquer outra coisa além dele para ser feliz. Cristo é suficiente para a minha vida, para a sua vida. E nós devemos encontrar nossa plena satisfação nele. A nossa alegria não deve depender de coisas ou até mesmo de pessoas. Aquilo que um pregador famoso disse: olha, a nossa alegria tem um nome, é uma pessoa, seu nome é Jesus. Nós dependemos somente dele para ser feliz.
Eu não preciso de pessoas para ser feliz. Eu não preciso que as pessoas me aceitem para eu ser feliz. Eu não preciso de estar numa posição social bem para eu ser feliz. Eu preciso somente de Cristo. Ainda que eu não tenha nada, com Cristo eu tenho absolutamente todas as coisas. Paulo diz, olha, eu sei estar contente em todas as situações, tanto em pobreza como também em situações melhores. Porque para Paulo, a sua satisfação, a fonte de contentamento dele é Cristo. É o nosso melhor amigo. É dele que nós precisamos. É nele que nós encontramos a razão de nossa vida. E eu desafio você nessa noite, que está aqui e que está em casa nos acompanhando pelas redes sociais, para reavaliar a sua vida. Talvez alguém que ainda não conheça a Cristo, ainda não entregou sua vida a Cristo, tenha andado com um vazio existencial por esse mundo. Hoje é um dia oportuno de você entregar sua vida a Cristo. De você parar para olhar suas amizades, seus relacionamentos, seu coração e perceber que existe um vazio que só Deus pode preencher. Se renda a Ele. Certamente você nunca vai se decepcionar. Você pode se decepcionar com a igreja, com o pastor, com sua esposa, com seu esposo, com seu irmão, com os irmãos, com seus colegas, mas com Cristo você nunca vai se decepcionar. Você decepciona Ele no aspecto que você falha, você muda, mas Cristo nunca muda. É o nosso melhor amigo. Fiquemos de pé, irmãos. Fiquem de pé, vamos orar nesse instante ao Senhor. Ó Deus bendito, obrigado pela Tua palavra. Palavra verdadeira, palavra que anima a nossa alma, palavra que nos mostra que tudo que nós temos vem de graça, pela graça de Cristo. Mas palavra também que nos confronta. Ó Deus, quantas e quantas vezes nós te abandonamos por coisas tão banais. Quantas e quantas vezes, ó Deus, nós deixamos de vir à igreja, de buscar ao Senhor, porque nos decepcionamos com alguém. Quantas e quantas vezes, ó Pai, o nosso coração ficou amargurado, porque nós colocamos expectativas em pessoas e por causa disso o nosso relacionamento contigo é manchado, é maculado. Ó Deus, tem misericórdia. Ajuda-nos a olharmos tão somente a Ti, que absolutamente nada nem ninguém motive, seja a razão de nossa alegria aqui nesse mundo. Tão somente o Senhor é a razão de nossa alegria, é a razão de nossa esperança, é a razão de nós estarmos aqui, de nós irmos para o céu. Que os nossos olhos estejam fitos em Ti, que o nosso amor esteja voltado tão somente a Ti, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Nós te agradecemos pela Tua fidelidade, pela Tua imutabilidade, pela Tua forma incomparável de agir para conosco e pela Tua presença constante em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, pela Tua graça sobre nós. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém.